Boa tarde a todos. Neste momento, será dada a palavra ao professor Berenildo Gonçalo de Melo, inscrito para fazer uso da palavra, nos termos da resolução número 2851, de 28 de dezembro de 2016, que institui a Tribuna Popular na Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. Esta presidência esclarece que, nos termos da referida resolução, conforme requerimento de sua autoria, o munícipe dispõe de 10 minutos para fazer uso da palavra sobre o tema Projeto de Lei número 80/2018 e Decreto Municipal número 10.795/2018. A palavra, professor Berenildo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Érica Versosa, pessoal do plenário, da audiência, telespectadores, eu ocupo mais uma vez essa tribuna, em nome do SINDPMC e dos professores da Rede Municipal de Cubatão, dessa vez com um propósito que é principalmente de agradecer, em primeiro lugar, a população de Cubatão, que no momento difícil pelo qual nós passamos, nos apoiou, nós professores, então a população nos apoiou nos movimentos que nós tivemos que fazer, movimentos de parada, né, de paralisação. Fizemos também uma greve que durou 6 dias, na verdade, né, mais o período que houve os dias facultativos por conta da greve dos caminhoneiros. Então, eu quero agradecer a população que apoiou e que entendeu a nossa necessidade de fazer aquele movimento mais intenso e mais radical que era parar. É óbvio que não é isso que nós queremos, porque é importante manter o funcionamento da educação, mas nós não tínhamos uma outra alternativa senão parar para que as coisas voltassem a uma normalidade que nós buscávamos já desde o mês de dezembro de 2017. Eu quero agradecer também aos vereadores, a uma ampla maioria que nos apoiou e que, em dado momento, começou a perceber, né, a importância daquilo que nós vínhamos discutindo. Quando nós começamos a andar de gabinete em gabinete, mostrando as questões, aquilo que era inconstitucional, aquilo que feria direitos, né, e os vereadores começaram a entender que precisavam fazer esse movimento. Então, eu aqui agradeço a essa casa que nos apoiou naquele momento. Agradecer também ao prefeito que, depois de, óbvio, né, as pessoas têm posições, mas depois de uma insistência que nós tivemos, o prefeito reconheceu que precisava rever, então passou-se a fazer a revisão daqueles itens, principalmente com relação à jornada dos professores, que era o que mais prejudicava. No dia 12 de junho, que foi o Dia dos Namorados, né, nós estávamos lá no tribunal, em São Paulo, fazendo um acordo sobre a questão da greve. E lá nós saímos com uma vitória muito significativa, que foi o compromisso firmado entre o Sindicato dos Professores e o governo de rever 3 itens, né, que são a questão da aposentadoria, então se cria uma comissão para discutir a aposentadoria, a questão das faltas que prejudicavam a ampliação de jornada, isso também está sendo revisto, e o piso salarial dos professores de infantil 1, que está abaixo daquilo que prevê o piso nacional. E o governo, então, fez o compromisso e, a partir agora de agosto, deve começar a pagar, então, dentro do piso. Ou seja, o movimento foi um movimento difícil, a luta foi árdua, mas nós conseguimos voltar a uma certa tranquilidade. Quase que nós tivemos também uma junção entre a nossa campanha de greve, que nos levou à greve, e propriamente... Muito obrigado, vereador. E propriamente a campanha salarial, né? Porque na campanha salarial nós discutimos reajuste e discutimos os benefícios dos professores e dos funcionários em geral, né? Então nós conseguimos avançar com a questão do vale alimentação, da cesta básica, né? Os atrasados de cesta básica e vale alimentação ainda do governo anterior, que vão ser pagos até o final do ano. O governo também propôs a antecipação de 40% do 13º já no mês de julho. Ou seja, nós temos, então, uma campanha que, embora não tenha sido
o melhor resultado, porque o percentual de reajuste foi muito baixo, muito abaixo da expectativa, né? Muito abaixo da inflação que se observa, de fato, na vida prática, no cotidiano, foram apenas 2%. Mas o pacote de benefícios, no fim das contas, compensou bastante, né? Então, o reajuste não foi satisfatório, nós continuamos na insistência de que os salários precisam ser revistos, de que precisa valorizar o funcionalismo público, né? Mas eu tenho a plena certeza de que esses avanços foram importantes e essa casa foi fundamental para que nós chegássemos a esse ponto. Tá bom? Eu havia deixado pronto, né? Mas aí na correria eu acabei esquecendo lá. Mas eu quero dizer também que nós continuamos, então, na discussão dos problemas educacionais, continuamos fazendo o enfrentamento. Essa casa tem um compromisso, e eu acho que devem honrar, mas eu vou chamar aqui a atenção para um item, né? Eu acredito muito que Vossas Excelências vão honrar o compromisso de discutir os problemas do funcionalismo e dos professores com os segmentos. Mas nós tivemos um caso que foi recentemente, acho que na sessão da semana passada, que foi a aprovação de um item do Conselho Municipal de Educação. Essa aprovação é uma alteração que se faz na composição do Conselho. E essa composição não leva em conta a indicação dos sindicatos, que está previsto na lei do Fundeb. E ela passou, infelizmente, ela passou, o vereador, presidente da casa, recebeu o nosso ofício, né? Ela acabou passando, mas não está respeitando a lei do Fundeb, então precisa ser revista, porque tem que ter um representante dos servidores técnico-administrativos, que são indicados pelo SISPUC, e um representante dos professores, que será indicado pelo Sindicato dos Professores. Tá bom? Então, às vezes foi um lapso aí que ocorreu, mas acabou sendo aprovada uma lei que vai de encontro àquilo que a gente vem insistindo, que é a representatividade. Tá bom? Então, com relação ao reajuste dos 2%, ele está abaixo porque nós temos um estudo do DIEESE, e esse estudo foi feito especificamente para Cubatão. E ele dava uma margem de, sem entrar na questão da responsabilidade fiscal, de chegarmos a um reajuste de 6%. Então, quando nós insistimos com o governo, né, nós sabíamos que havia essa possibilidade. E aí eu lembro que, na semana que houve audiência pública, se não me engano, foi na última segunda-feira, nós tivemos conhecimento de que o governo acabou gastando cerca de 22% do orçamento da educação. A Constituição coloca, né, no seu artigo, aliás, a LDB, no artigo 69, fala, né, no artigo 69, fala da questão dos investimentos, que são 25%, dos recursos do município, que tem que ser investidos, né? A União investe 18%, o município 25%, o município de Cubatão ficou na faixa dos 22%, ou seja, não cumpriu aquilo que determina a lei. Muito embora se tenha a expectativa de que, no final do ano, se feche a conta, esse investimento de 25% ele é um investimento mínimo que se considera. Tá? Os 25% não é o máximo que se deve aplicar. Ele, na verdade, é o mínimo constitucional. Tá bom? Então, é um alerta para que a comissão, vereadora, mais uma vez, fique atenta a esses gastos, para que não se gaste menos do que aquilo que é obrigatório por lei. Tá bom? Porque, no final do ano, a gente tem um histórico de que a SEDUC começa a gastar, isso já de vários anos, começa a gastar em coisas que não são especificamente necessárias para poder cumprir a meta de atingir os 25% constitucionais. Então, fica aqui o nosso alerta. Vamos lá. Então, 22% não chegou ao mínimo, né? O outro assunto que eu quero ressaltar aqui é que nós temos o Instituto, a Fundação FGV, fazendo um estudo sobre o Instituto que vai ser criado dos servidores municipais de Cubatão. Esse instituto vai tratar sobre a Previdência, mas nós não sabemos ainda qual o modelo, se vai ter assistência médica também, se vai ser contemplada por esse estudo. Então, o que eu peço aqui, mais uma vez, é o apoio dessa casa para que os servidores sejam ouvidos. Nós contribuímos para o fundo, é nossa aposentadoria, é o nosso futuro que está ali, né? Então, nós precisamos saber o que está sendo feito, não é simplesmente ter uma entidade, embora seja respeitada, e respeitável, a FGV, mas nós precisávamos participar desse processo, saber exatamente o que está sendo feito, porque, afinal de contas, é o nosso investimento no nosso futuro.
Com relação à assistência médica também, nós temos um plano, e esse plano, por mais que se diga que se faça essa política de dizer que ele não é sustentável, na verdade, ele não tem uma gestão que seja satisfatória. Nós temos um histórico de participação junto à Caixa, e nós sabemos que há muito vazamento de recursos, né, precisa ter auditorias, nós já vimos trabalhando nisso há muito tempo e as coisas nunca avançaram. Então, nós precisamos que tenha, efetivamente, um tratamento adequado à saúde, à Caixa de Previdência, até porque essa massa, se deixar de ser atendida pela Caixa de Previdência, passa a ser atendida pelo município, passa a ser atendida pela rede, ou seja, se aumenta mais a necessidade da rede municipal atender, ou seja, só muda o problema de lugar, tá ok? E eu vou ter que encerrar, eu preciso, infelizmente o tempo está acabando, eu queria falar, primeiro, que o Sindicato dos Professores é um sindicato que luta, né, que é combativo, que vem se construindo a cada dia, que nós tivemos uma sentença favorável agora no último dia 12 também, por coincidência, eu vou concluir, senhor presidente, nós tivemos uma sentença porque a oposição questionava a nossa eleição, e o juiz considerou que não houve nenhum tipo de irregularidade e, portanto, nosso mandato é um mandato legítimo e nós faremos a recomposição da diretoria. E, para acabar, todos vocês têm o Atos, né, que é aquela publicação do Conselho. Esse aqui é o primeiro Atos, que foi também organizado na época da presidente Nilza Bretas, e ela não tem esse exemplar. Ela fez a compilação, trabalhou muito na construção desse material e não tem. E, por acaso, eu tinha lá, então eu quero deixar aqui solenemente o meu exemplar de presente para a nossa presidente, porque eu tenho certeza que hoje Nilza Bretas é uma das pessoas que mais conhece, né, atualmente, que mais conhece da educação de Cubatão, né, em vários âmbitos, porque esteve participando de todo o processo de construção pelo menos nos últimos 20 anos. Tá bom? Eu agradeço a todos. Muito obrigado por todo o companheirismo, por toda a força que tem nos dado, e vamos prosseguir fazendo o debate, porque eu acho que é isso que é importante, a gente construir a cidade, a educação, sempre com uma forma, né, com essa parceria, com esse entendimento, e chegar, enfim, no resultado, um resultado que todos esperam da educação do município e da qualidade do serviço público. Muito obrigado a todos.